com o nosso versículo do dia. Então, vamos lá para essa sessão versículo do dia? Vamos. Conecta com o versículo do dia. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Conecta com o versículo do dia. Você ouviu agora na voz do pastor Cornélio Augusto o Salmo de número 23. Talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e que fala desse Senhor é meu pastor, o Salmo do pastor. O Salmo diz lá no versículo 5 que uma mesa será colocada na presença dos seus inimigos. Vamos chegar lá. Mas antes de chegar no versículo 5, eu queria gastar um tempinho com você aqui meditando sobre esse salmo. É uma tarefa árdua, porque tanto já se pregou sobre esse assunto, né? Quantas pessoas já falaram do Salmo 23, analisando no hebraico, analisando no contexto da atividade pastoral daquela época, fazendo as analogias. Se você entrar aí no YouTube, quantas pregações sobre o Salmo 23, e talvez você tenha ele decorado. Eu decorei esse salmo quando era criança. E esses 6 versículos acompanham o nosso caminho, e talvez até porque nós tenhamos tanta proximidade, acabamos tendo um pouco de distância. E eu queria então hoje entender o que realmente esse salmo está falando. Porque você pode estar repetindo, sem entender a profundidade da mensagem de Deus. Então, vamos abrir os seus olhos em relação ao Salmo 23. Primeira coisa, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 subseções, 5 livros. São 150 salmos, e tem lá o maior salmo da Bíblia, que é o Salmo 119, o menor, como nós vimos na semana passada, é o Salmo 117, que também é o centro da Bíblia. Se for olhar lá, qual que é a metade do caminho da jornada de Gênesis 1 até Apocalipse 22, vai dar Salmo 117. Então é um livro que está no meio da história aqui, um livro poético. Salmo quer dizer louvor, e muitos deles, 72 deles, foram escritos por Davi, o grande escritor de Salmos. É o caso do Salmo 23, como diz na própria palavra no hebraico, né? Começa dizendo que Salmo de Davi. E aí começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Das coisas que eu vi de pregações já ouvidas anteriormente, uma que me chamou muita atenção, e talvez nem todos saibam, é que nesse salmo aparece uma referência dos nomes de Deus na Bíblia. Sabia dessa aí? Você tem nomes de Deus. Aliás, eu vou fazer aqui a lembrança do nosso plano de estudo, 52 palavras de hebraico. Você pode estudar aí um dos nossos planos preferidos do Bispo Betão, é a cada semana estudar uma palavra de hebraico. E a palavra desta semana é Elohim, que é o de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra, é Bereshit bara Elohim. E esse Elohim é um nome de Deus, na verdade é um plural. Não vou contar a história do Elohim hoje, porque você vai fazer o plano e vai ler lá a meditação que o Bispo Betão escreveu. Mas o nome mesmo de Deus na Bíblia, na Torá, é Jeová. Jeová, que nas nossas traduções, quando aparece a palavra no original Jeová, e na tradução aparece Senhor com letra maiúscula.
todas as palavras em letra maiúscula. S-E-N-O-H-R, Senhor. Quando aparece Senhor em maiúscula, é porque lá no original hebraico está escrito Jeová, que é um nome que nós falamos Jeová, mas na verdade é um tetragrama. São as 4 letras impronunciáveis do nome de Deus. Então, como aquele nome era impronunciável, um judeu não pode falar o nome de Deus, ele começou a dar nomes que qualificam quem é Deus. E aí são 7 nomes que aparecem qualificando quem é esse Deus ao longo do Velho Testamento. E este salmo, o Salmo 23, ele cita essas 7 qualidades de Deus. A primeira delas é justamente a que o Salmo 23 traz. É o primeiro versículo na Bíblia que trata Deus como pastor. Então, quando você fala, o Senhor é o meu pastor, lá na Bíblia está escrito Jeová Rohi. E esse Rohi é pastor. Jeová Rohi. O Senhor que é pastor, que ele cuida, que ele está perto, que ele está próximo. No versículo 1. No versículo 2, na continuação fala, na continuação do versículo 1 fala, nada me faltará. Então, é uma qualidade de Deus que nada vai faltar, porque ele vai prover. Então, é Jeová Jiré, que é o que vai prover, o provedor. Esse termo Jeová Jiré nasceu lá com Abraão, quando ele leva o seu filho Isaque para ser sacrificado, e o Isaque pergunta para o pai, pai, tô vendo tudo aqui pro sacrifício, tem aqui a madeira, tem aqui o fogo, as pedras do altar, cadê o cordeiro? E o cordeiro era o Isaque. Aí o Abraão responde, filho, Deus proverá. E esse Deus proverá é Jeová Jiré. Então, o Deus que não deixa faltar nada, nada faltará, Deus proverá. Continuando aqui no Salmo, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse é o Jeová Shalom. Jeová Shalom, o Deus que te dá paz, o Deus que dá tranquilidade, o Deus que garante que a turbulência está do lado de fora e você dentro está tranquilo. Se você está aí me ouvindo e vendo a minha imagem aqui no YouTube, ou no... É só no YouTube agora tem imagem, né? No Instagram também. No Instagram, no Face também, Olha, no Face tem que ter, né? Porque é Face, né? Tá certo. Veja só. Então, se você tá me enxergando, tá vendo que eu tô aqui de fone de ouvido, né? Fone de ouvido. Tem uns fones de ouvido que tem um supressor de ruído. Então, você liga aquele bichinho, clique, e o barulho de fora desaparece. Isso é maravilhoso para quem viaja de avião. É aquele som da turbina lá. Zzz, aí você coloca aquele fone, liga aquele botão e... silêncio. Paz. Lá fora tá a turbulência. Aqui dentro, a paz. Por quê? Jeová Shalom. Ele vai guiar você às águas tranquilas. Ele vai acalmar a sua vida. Continuando no Salmo, ele fala, refrigera a minha alma. É o Jeová Rafá, que quer dizer o Deus que cura. Esse texto aparece a primeira vez lá também com Moisés no Êxodo, quando o povo estava clamando por água e as águas eram amargosas, as águas de Mara. Mara quer dizer amargo. Então Deus intervém e provê a água, cura aquele povo e cura aquela água, Jeová Rafá. Acho que a Gabi gosta desse Rafá aí, né? Tá em família aí o Jeová Rafá, né? O irmão dela é o... E eu que escolhi o nome dele. Você que escolheu o nome, você não pensou nisso, né? Não, acho que não, era bem pequena. Mas ela pensou no anjo, porque Rafael, o Rafá aí, El é um sufixo de Deus, né? Tudo que é El tem Deus. Daniel, Rafael, Gabriel, todos os anjos têm um El no final lá. Rafá é o que cura, né? Escolheu bem o nome do irmão, hein? E hoje ele é um ministro de música, é um anjo que canta e toca. Muito bem. Foi profético. Profético, hein? Muito bem, muito bem. Jeová Rafá. Na continuação, guia-me pelas veredas da justiça. Justiça, essa é uma palavra que hoje está muito, muito em voga. E é um atributo de Deus. Deus é justo. Esse é o Jeová Tzidkenu. Essa pouca gente conhece, né? Esse Tzidkenu aí não é um termo muito famoso, não. Mas é um dos 7 nomes de Deus na Bíblia, que aparece pela primeira vez em Jeremias.
falando da justiça de Deus, Jeremias 23:6. Continuando, porque tu estás comigo, versículo 4, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a presença de Deus, que é o Jeová Chamá, que também é em Ezequiel, aparece pela primeira vez esse termo. E o último que eu quero hoje gastar um tempo mais para frente é o que aparece na presença dos meus inimigos, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha só o que significa isso. Esse é o famoso Jeová Nissi, que até é o nome de uma companhia de teatro cristão, né? Jeová Nissi, que é bandeira. Deus é a minha bandeira. Para pensar, mal, o que tem a ver isso com os inimigos, né? É um estandarte, é uma bandeira. Então, quando o exército sai à guerra e aquele pavilhão é levantado, aquela bandeira de Deus está colocando aqui, Deus está conosco, Deus é por nós. Se você vai em países onde tem lá reis, príncipes, como o Principado de Mônaco ou a Inglaterra, quando o rei está presente no palácio, a bandeira é hasteada. Então aquela bandeira significa: o rei está aqui. Jeová Nissi, a presença de Deus diante de você. E esse termo nasceu também lá no Êxodo, quando Moisés estava com as mãos estendidas na guerra contra os amalequitas e o povo prevalecia. E quando ele baixava a mão, o povo dos amalequitas prevalecia. Então foram lá os seus auxiliares levantar e sustentar a mão de Moisés. E então vem esse texto famoso dizendo em Êxodo 17:15 que Jeová é a nossa bandeira, que nos dá a vitória na batalha. Só por aí já viu que esse salmo é bom, é bonito. São 6 versículos que falam dos nomes de Deus. Mas tem mais. E aí aquilo que eu fiquei pensando nesses dias e que eu quero orar com você hoje ao final do programa, né? Tem um pastor que é muito querido no coração, que é o pastor Joubert, que ele fez uma música que coloca todos os nomes de Deus juntos aí, né? E a mulher do Joubert, a Inês, é uma outra maravilhosa amiga que foram missionários em Angola há muito tempo, ela é diretora de escola, e esses irmãos aqui falam desses nomes de Deus. A Inês está aí lendo a Bíblia toda, então vou mandar uma mensagem para ela. Parabéns, Inês, ela tá correndo, viu? Ela me mandou uma mensagem que estava já em Neemias, né? Nossa, tá adiantada. E eu tô aqui correndo, eu tenho que fazer os devocionais da Bíblia toda. Queremos que você leia a Bíblia inteira este ano. Estamos aqui correndo atrás disso. Quando falamos do nome de Deus, eu lembro do Joubert e dessa música dos 7 nomes de Jeová e como eles cercam a nossa vida. Agora, eu quero que você entenda isto. Para mim, o Salmo 23, Salmo de Davi, foi escrito no final da vida dele. Não existe nenhuma prova contundente de quando esse salmo foi escrito. Há vários outros salmos de Davi em que a Bíblia deixa claro o momento em que ele escreveu, em que ele falou, né? Quando a arca estava voltada, já falamos aqui, o Salmo 96, tem vários salmos que estão colocados em momentos específicos da vida de Davi. Esse não aparece num momento específico, mas pelo contexto dele, falando desde o momento em que ele é um pastor lá cuidando das ovelhas, até o momento em que ele está em vale da sombra da morte, sendo perseguido, tendo os inimigos, até chegar na sua vitória final, dá todo o sentido de uma jornada. O Salmo 23 é a história de uma jornada, onde você começa e onde você termina. Você começa ali pequenininho, você começa jovenzinho, aquele Davi adolescente. Nós temos uma imagem hoje de um pastor muito glamourizada, porque a palavra pastor hoje é um líder de uma igreja, e o pastor de ovelhas está lá no presépio de Natal, aquelas ovelhinhas, os pastores de Belém. Diga-se de passagem, a cidade de Davi, onde ele nasceu, lá ele era de Belém. Jesus nasceu também ali em Belém, ele é a raiz de Davi, e aqueles pastores estavam na madrugada cuidando. Eu já falei sobre isso aqui em alguns outros Bíblia JFA Conecta. Os pastores receberam a mensagem dos anjos. Esses pastores são homens simples. É uma profissão que não é desejada, não tem nenhum glamour. E no caso lá de Davi, era a função do filho mais novo. Davi era o caçula de seus 7 irmãos. Então,
o pai dizia para ele cuidar das ovelhas lá. Vai lá cuidar das ovelhas, Davi. Quando Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi, e fala: Deus me mandou vir aqui ungir o próximo rei, e ele será o seu filho. O Jessé pensa: uau, meu filho rei deve ser o mais velho, o Eliabe, o primogênito. Tem uma série de vantagens de ser primogênito. Eu posso perguntar para minhas irmãs, elas dizem isso, eu não sei muito bem, mas dizem que tem, né? Então, o Jessé pensou no Eliabe. E aí Samuel olhou o Eliabe e pensou: é esse mesmo, que homem forte, que cara bonito, que cara de rei que ele tem. E Deus falou: não, não é esse não. Aí veio o segundo, terceiro, quarto, quinto. Nenhum deles era. E o Samuel pergunta: escuta, não tem mais ninguém? Aí o Jessé fala: tem o caçula lá que tá cuidando das ovelhas lá fora. Manda chamar o Davi aqui. E Deus dá aquela clássica palavra para Samuel: Samuel, você olha a aparência, eu olho o coração. Você não vê como eu vejo. Deus enxergou em Davi algo que ninguém enxergava, porque ele era um jovem de gentil aspecto, como a Bíblia define. Então, meu amigo, minha amiga, se você está nesse momento pensando na jornada, começa com você adolescente, começa com você jovem, começa com você tendo uma profissão que ninguém valoriza. Rotineira, cuidar de ovelha no deserto. Quando Davi vai visitar os seus irmãos na guerra, quando está lá o gigante Golias, e ele começa a conversar com as pessoas, e o Eliabe, o irmão mais velho, vê que o Davi está lá, o Eliabe se enfurece, fala: o que você está fazendo aqui, menino? Você é realmente rebelde, você é um cara rebelde, você fugiu para vir aqui ver a guerra. Quem está lá cuidando daquelas poucas ovelhas dispersas no deserto? A profissão não tinha glamour. Então, se você está hoje, no momento, sem nenhuma glória aparente, ninguém está valorizando o que você faz, você está como Davi no versículo 1. E você pode dizer como Davi naquele versículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse começo do Salmo está falando do lado de dentro da sua vida, que Deus está com você dentro. Começa no seu coração. E nada me faltará não é tudo que eu quiser eu vou receber. Nada me faltará eu não sentirei falta de nada. Eu tenho o que eu preciso. Eu estou aqui tranquilo. A Bíblia não diz que você tem que ter muita coisa, que você tem que ficar rico e milionário para ser feliz ou para provar que Deus está com você. A Bíblia diz que se você tiver o que comer, o que vestir, um teto, esteja com isso contente. Se satisfaça naquilo que você tem para sobreviver. Ué, pastor, está dizendo então que nós não temos que fazer voto em pobreza? Não, eu estou dizendo que o seu coração não pode estar nas riquezas. Quando crescerem as riquezas, não ponhais nela o seu coração, porque elas podem faltar. Elas podem sobrar, elas podem faltar. E a Bíblia fala que aquele que tinha muito, não sobrou. E aquele que tinha pouco, não faltou. Por quê? Porque o Senhor vai garantir que nada vai faltar. Então saia da paranoia do que você acha que precisa ter e abra os olhos para a realidade do que realmente você tem. Porque Salmos 23:1 diz que nada vai faltar. No versículo 2, ele fala que você vai ser levado a deitar em verdes pastos e ser guiado mansamente às águas tranquilas. Para aquela situação de deserto, era mais importante ainda, porque aquele pasto verdejante não estava ali à disposição de todo mundo em qualquer lugar. O pastor tinha que pegar as ovelhas, tirar do curral e caminhar no meio daquele deserto. Para quem já foi a Israel conhece a situação. Quem está naquela região de Belém, mais ainda, é uma região de areia, pedra. Você tem que caminhar até um wadi, como eles falam lá no árabe. O wadi é o oásis, que é um lugar onde tem um riozinho e em volta fica um gramado. E ali a ovelha vai encontrar água e comida. Então, Deus cuida para que nada falte, ele resolve os seus problemas do passado e mantém você alimentado no presente. E como eu disse aqui no versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas vias da justiça. É a cura, é o bem-estar,
esses 3 primeiros versículos do Salmo estão falando, você dentro do seu coração, você como pessoa não está desamparado, porque Deus está cuidando de você. E Ele está fazendo isso para que você comece uma jornada, uma caminhada, que vai te levar lá para habitarei na casa do Senhor por longos anos. Como que essa jornada começa? Primeira coisa, o que você precisa foi satisfeito. A sua necessidade está coberta. Bom, aí vem, caminhe, guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, há um caminho que é o caminho da justiça. E Deus está indicando a você qual é esse caminho. E eu vou lhe dizer, meu amigo, minha amiga aqui, este caminho não é o caminho largo. Este caminho não é o caminho fácil. A vereda da justiça, ela significa que não há desonestidade, não há mentira, não há corrupção. Então não é o que vem fácil, é o que é de Deus. Você começa a aprender a andar por lugares estreitos, mas lugares justos. E aí isso vai te levar por caminhos nos vales da sombra da morte, que é a sequência do texto aqui no versículo 4. Esse ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, lá no hebraico, não é talvez um dia, é quando eu andar. No momento em que tiver vale de sombra da morte, eu não vou ter medo. A Bíblia não garante que você vai ser preservado de vales. Ela diz que você não precisa temer. Há muitas figuras e imagens das ovelhas andando em linha, em fila indiana, né? Por uns caminhos estreitos e o pastor levando por aqueles vales. Porque a vida é feita de picos, alto na montanha, que você descortina todo o horizonte, tem aquela visão maravilhosa, mas também é feita de vales. Momentos de escuridão, momentos em que você se sente perdido. Eu não tenho tempo aqui para contar essas histórias, mas já tive meu tempo de caminhada, de trekking, de andar pelo mato, de fazer caminhada nos parques nacionais, nas trilhas, e de repente você está perdido. Como é que eu saio daqui? Preciso de um lugar alto para poder enxergar o horizonte e ver para onde eu vou. O vale é um lugar da desorientação. O vale é um lugar da falta de expectativa. Você não sabe o que fazer. E aqui a pressão psicológica, o tempo parece que muda. A gente não sente que está andando e tem vontade de desistir. Não tenha medo se você estiver no vale, porque Deus está com você ali e a vara e o cajado consolam. A vara para corrigir o seu caminho se você estiver desviando e o cajado para te resgatar, aquela ponta curva do cajado que puxa a ovelha para trazê-la a um lugar seguro, a presença de Deus, a presença do pastor. Muito bem, agora chegamos naquilo que é o texto para orar hoje, é o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que significa isso, hein? Uma mesa. Você quer jantar com o inimigo? Você convidaria o inimigo para comer com você? Deus vai fazer isso? Saiba que na cultura oriental, e obviamente Israel está inserido nessa cultura, o momento da comida, o momento da mesa é o momento da honra. O convidado que fica na casa, ele é um convidado meia boca se ele ficar lá na sala só, conversando. Mas na hora que ele é convidado para sentar à mesa, o recado é: você é um conosco e você é o convidado de honra. A honra de sentar junto. Quando o Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, essa palavra comunhão é assentar-se juntos, estarem juntos numa refeição, momento de comunhão. Na nossa simbologia cristã, a comunhão é a ceia, ceia do Senhor, quando todos se sentam à mesa. E aqui tem um texto, eu ouvi isso de um missionário palestino, um irmão muito querido, Miguel, que era um terrorista islamita, lá da faixa de Gaza. Ele é palestino. E ele passou a vida inteira lutando contra Israel e provocando e promovendo atos terroristas. Ele foi expulso pelo exército israelense de Israel. Ele veio para a América Latina para divulgar essas atividades. E aí, então, cheio do dinheiro, cheio da força, estava num país aqui vizinho
E ele passou na porta de uma igreja. Ele viu aquilo e começou então a sentir aquele ódio, né? Cristianismo, isso não tem nada a ver. Ele começou então uma discussão com a pessoa na porta, uma história longa. Miguel se converteu, se tornou um cristão e voltou para a Palestina para falar para a sua família de Jesus. E quando ele chegou lá, ele foi rejeitado. Nem a mãe aceitou, porque era uma desonra um filho se tornar cristão. Como isso? Você não tem mais nada a ver com a gente. E ele conta essa história, uma noite ali, na faixa de Gaza, toque de recolher, e ele viu uma família, uma mulher viúva, o marido tinha morrido, os filhos passando fome, a mulher não tinha o que comer, e ele sentiu-se totalmente tocado por aquilo, e ele foi no supermercado, numa padaria que estava fechada, tudo toque de recolher, ele arrombou o lugar, tinha uma boa técnica de terrorista aí, pegou a comida, deixou lá um bilhete dizendo, volto aqui para pagar depois, trouxe para casa e deu para aquela mulher, para que ela tivesse como se alimentar a família. Quando o pai daquela mulher soube disso, chamou o Miguel para uma refeição na sua casa. E ele era o convidado de honra. E quando souberam que ele estava lá, os demais vieram para prendê-lo. Ele foi torturado. É uma história complicada, a história do Miguel naquele ambiente. E quando chegou a polícia, quando chegou o pessoal que queria o mal do Miguel, o dono da casa falou, olha, ele está aqui como meu convidado. Ele está sentado à minha mesa e eu fiz a refeição para ele. Ninguém vai prender ele aqui não. Pelo contrário, o que ele falar, todo mundo vai ouvir. Miguel pregou o evangelho para toda aquela casa naquela noite, porque ele estava sentado com uma mesa preparada na presença dos seus inimigos. Então esse versículo está dizendo o seguinte para você, meu amigo, minha amiga. Deus vai tomar a sua causa. Deus vai chegar para os seus inimigos e vai falar, você vem aqui, olha, esse cara aqui é meu convidado. Esta pessoa está debaixo da minha proteção. E se você vai mexer com ele, você vai mexer comigo. Por isso que a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, este versículo diz, se você se assentar com os seus inimigos, você vai ser honrado. A sua cabeça vai estar com óleo, o seu cálice vai transbordar. E na consequência do versículo 6, você vai passar na casa do Senhor, viver com o Senhor, com a bondade e a misericórdia dele, todos os dias da sua vida, e habitará na casa do Senhor por longos dias.